Piri, que prazer você estar comigo agora, né? Prazer é tudo meu, Wanda. Então, hoje a gente está aqui junto para inaugurar esse projeto, que é um projeto que foi feito num ninho familiar entre filhos e mãe, e é a tentativa de trazer para a cena poética, para a cena literária, uma conversa muito leve, às vezes não, mas uma conversa, sobretudo uma conversa sobre poesia e sobre o fazer literário, né? Sobre o ato da escrita. E sobre como é também o exercício contínuo dessa escrita e dessa leitura poética do mundo. Rio de Letras veio para isso, Rio de Palavras veio para isso, porque a gente precisa não só ir para os espaços, ler um poema ou falar um poema, a gente precisa, sobretudo, falar sobre como é o ato da escrita, esse fazer literário, como é a captura da imagem poética, como é que ela se faz, o que nos inspira, o que nos não, o que nos espanta de tal forma a que nos faça escrever, colocar no papel esse espanto, né? Essa inquietude que hoje o mundo nos coloca diante da face e da vida. Por que rio de palavras? Porque você sabe muito bem, que me conhece há muitos anos, né, Piri? Sim, Que rio, para mim, não é uma coisa que escorre uma água, que sai de um olho d'água, explode no olho d'água e corre para Foz. é Rio uma pra, seiva, né? é uma seiva, é Seiva um de vida para sangue. você, É. um E, na sangue. verdade, a gente usa os ameríndios Sim. e os amazônidas, e nós dois somos ameríndios, porque todo brasileiro é ameríndio, que está aqui nessa linha, né? Veja só, o rio para nós é uma entidade, é um signo que tem a correspondência de outros dois signos, que é o tempo e a vida. Então, o rio para mim é tempo e a vida. Então, vamos ao rio de palavras hoje como Piri, Jorge Piri, esse amigo querido e esse irmão de lutas de poesia que está comigo há anos de caminhada, e por isso ele é o primeiro a falar, porque é uma cumplicidade que nós temos sobre poesia e sobre vida. Wanda, primeiro eu quero agradecer, eu estou muito feliz por ser o primeiro e inaugurar o Rio de Palavras. E você é uma pessoa sempre muito generosa para comigo, pessoa, para comigo, poesia. Então, para mim, assim, é uma honra enorme estar aqui e poder falar um pouco mais da nossa poesia, dessa nossa vivência nessa arte que nos é muito cara. Estamos perto do mar, ao lado da laguna, estamos perto da água. Então, nada melhor do que a água para fazer com que a gente tenha uma espécie de fruição dessa nossa conversa. Mas Sim. a poesia não é só o fluir, é também fruição, né? É quando ela te instiga, ela te inquieta. Piri, vou te fazer uma pergunta que eu recentemente fiz para a Patrícia Purter, num programa que a gente, num evento que a gente foi agora recentemente, e eu vi que houve um certo espanto da plateia sobre essa forma de eu perguntar e essa forma de eu dizer. Mas eu quero te perguntar agora se a poesia para ti é um espanto, uma inquietude, uma ferida que abre, um rasgar, ou se ela é um alento, ela é um bálsamo, ela é uma paz, ou ela é as duas coisas. Ou seja, a poesia para ti, ela te salva ou te coloca diante de um abismo? Wanda, como você bem disse, é uma dicotomia, né? Em alguns momentos, ela me fere, né? Porque para o artista, ele sempre, assim, a missão do artista é retratar o seu próprio tempo. Então, dependendo do tempo e o espaço com eu estou, às vezes ela me rasga, às vezes ela me incomoda, outras vezes é um alento. Então, eu tenho uma tradição familiar ligada ao humanismo, ao cuidado com as pessoas. Então, essa parte social, às vezes, me rasga. Eu fico muito preocupado com as pessoas no espaço que eu vivo, né?
Então, eu saio, às vezes, na madrugada para caminhar e encontro as pessoas deitadas nas calçadas. Aquilo me dá um incômodo, né, Às por vezes ver uma ferida, né? uma ferida. Realmente, porque eu cresci no meio em que meu pai cuidava de idosos e a minha mãe cuidava de crianças. Então, isso está em mim. Então, retratar esse estado social é, me mexe e eu preciso fazer isso. Então, em alguns momentos, é realmente uma ferida. Outros momentos é uma paz, quando a gente está aqui perto do mar, perto da lagoa, e de repente você vai e observa o mar. Eu vivi muito tempo no mar, eu trabalhei em plataforma de petróleo, enfim. E aí, nos finais de tarde, no final do meu trabalho, eu ficava a observar o mar. E aquilo me dava uma paz, porque eu estava longe da minha casa, uma saudade. Então, assim, em alguns momentos ela também me traz essa paz. Que bom você falar desse ser humano que é poeta, mas é outra coisa além do poeta, porque as pessoas costumam apartar o homem, a polis da poesia. Eu acho que a gente não tem como apartar a nossa subjetividade política. E quando eu falo de subjetividade política, eu não falo de uma política partidária nem panfletária, eu Sim. falo da polis, que é aquela nossa atitude, a nossa ação de reconhecer deveres e direitos dentro de uma comunidade e de capturar determinadas cenas que para nós são classificadas como injustas e que nos ferem, que nos deixam inquietos. Então eu percebi agora que eu já tinha percebido esses anos todos que a gente se conhece, e nos teus livros, que depois eu vou mostrar, uma parte dele, não é toda, mas uma parte dele é um eixo político muito tenso, muito Sim. forte, muito inquieto, e com um certo tom de angústia, de mágoa até às vezes, né? E eu vejo que muito disso tem a ver com esse homem da polis, esse Piri, que foi filho de um homem que tinha sempre ações políticas muito contundentes dentro da cidade, e que lutava contra as injustiças sociais, e que lutava pelos deveres da pessoa, do cidadão, e que tinha esses ideais de liberdade e de justiça. Até quando, ou até como essas inferências da tua memória lá atrás, até hoje te marcam e interferem ou inferem na tua escrita, na tua poesia, essa tua memória, Wanda, de ontem e de hoje. sim, como eu disse, eu tive esse berço, né? Então, o cuidar era a palavra na minha casa a vida toda. Então, o cuidar, né? Reforçando aqui, o meu pai cuidava de idosos, a minha mãe cuidava de crianças, o cuidar teve sempre. E, ao mesmo tempo, eu tenho a denúncia, porque isso me incomoda. Como eu te falei, encontrar as pessoas com problemas, sem espaço de fala, sem casa propriamente dita, sem comida, isso interfere, a vida toda interferiu na minha poesia e me faz até hoje ser dessa forma. Olhar o mundo com essa visão que eu tenho de berço do cuidado com as pessoas. E além de cuidar, eu também preciso denunciar. É a minha parte política, como você bem disse, não é partidária, mas é politicamente o ser humano que precisa politicamente cuidar dessa história. Então, eu uso também a minha poesia como denúncia desses estados que a gente vive. Talvez porque o poeta, ele não trabalha ele não trabalha com a língua, né? O poeta não trabalha com o significado dos entes e das coisas. Para ele o tempo não é demarcado, né? Sim. Foi pelas estações e nem pelos relógios, nem pelas convenções calendárias. O poeta ele trabalha com um sistema de significâncias que chama-se linguagem, né? Está para além do significado das coisas. E o poeta tem essa prerrogativa de, como você, olhar para essas cenas e ser ferido por elas. Nesse olhar já lhe aflora todos os sentidos. Sim, Se com é fome, certeza. sente fome, se é dor, sente dor. Então, eu vou ler um poema aqui que é teu, que eu acho que traz um pouco dessa polis tão ferida, tão machucada dentro de ti. Sim. Sobre a minha casa e sobre a tua casa, a mesma lua minguante
O mesmo caminho ligava as duas janelas. Numa delas tu te debruçavas todas as tardes mornas. Os mesmos olhares de sorrisos contidos revelavam os mesmos desejos. Flores, sempre desejos, um único laço. Um maço de cores brejeiras que agradecias com as mesmas palavras. As 4 estações, o mesmo trem. Ficam as emoções mornas, brejeiras. E eu vou para esse outro aqui, que chama-se Rotina do Caos. Rotina do Caos. Que é muito disso que você vê, disso que você captura e disso que você coloca como essa ferida política, né? Que nos inquieta a todos e a nós, sobretudo, como poetas, né? Sim. O sol entrou sorrateiro por uma fresta da cortina do meu quarto e tocou meu rosto com sua luz ainda morna. Esta manhã entreabri os olhos e aceitei o convite para acordar. Eu afastei a cortina e esse azul tenso, límpido, que se fazia pano de fundo, me deu a dimensão da beleza do dia, mas estava preso num arranha-céu e não me dou conta dos presentes que a natureza dá. Imagine o quadro, a seda azul do fundo e o sol amarelo. Imagine que se desloca à medida que o tempo passa. Tudo está vivo, muito vivo, em movimento. Estava em êxtase até que a buzina do carro que passa ali embaixo rouba minha atenção. E desfaz a cena, desfaz o poema. Coisa da cidade, gente, barulho, caos. Quando dou por mim, só vejo o céu, só vejo o sol lá no alto. E num repentino susto eu fecho a cortina, porque já é hora do café. Estou de volta à rotina do caos. Quer dizer, o poeta sempre está no caos e ele é instigado por esse caos. Eu queria que você falasse um poema para a gente agora, porque eu quero muito te ouvir. Só para completar a história, né, que você disse aqui, a gente está sempre inserido, mas assim, as antenas estão sempre ligadas, né? Eu não sei como explicar isso, mas está dentro da gente, está sempre antenado com o que está acontecendo. Eu não tenho uma formação, eu não tenho uma escola formal de ator, mas eu gosto muito da arte do teatro, né? E aí essa história da arte do teatro me faz também ficar antenado com tudo que está acontecendo, até para dizer os meus próprios poemas, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazê-lo, né? Então, assim, essa antena sempre ligada está sempre comigo. Foi muito bom você falar do ator que guarda dentro de você, que eu sei que é um dos teus ofícios, porque, gente, amiga, Piri é um poeta, é um ator, ele é um ser vivente em pulsão e movimento, porque ele escreve prosa também, mas o poeta, Jorge Peri, ele corporifica o poema. Quando ele fala o poema, ele fala com todos os sentidos, ele fala com o corpo. E é impressionante como ele tem essa capacidade de hipnose poética sobre as pessoas quando ele está falando do seu poema e fazendo a sua performance. E eu costumo dizer, e digo sempre, que o poeta não recita, porque o poeta não pode recitar, a resta é uma interpretação. E o poeta não pode interpretar o que ele mesmo escreve. Então o poeta diz, né? E o teu dizer poético é um dizer corpóreo. É essa nova fenomenologia que a gente está estudando, no que está acontecendo nos slams, nos saraus, né? De que os poetas vão lá e falam uma poesia oral, e improvisam, e ela é musical, e ela é rítmica, e ela é corpórea. Eu quero que você fale agora para a gente um poema. E depois você continua a falar disso para a gente. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Eu não sei tudo sobre o amor, nem todas as formas de amar. Eu só sei que o amor começa quando a razão deixa de ter razão. E aí, sinto-me à deriva como um barco que quebrou o leme depois de deixar o cais.
fica o sabor da brisa, da onda de quem vier me amar. E amo, de corpo inteiro, sem medo, sem censura e sem razão. Que bonito. Obrigado. Eu não menti, né? Eu não menti. E esse teu poema me lembra uma música do Chico que diz assim: e a saudade dói, latejada é assim como uma fisgada num membro que já Lindo, perdi. lindo Ó isso. pedaço de mim, ó pedaço amputado de mim, leva ao fruto teu que a saudade dói. Como um quarto, a saudade é um mero quarto do filho que Que já já morreu. morreu. Isso aí, Isso é gente, é um poema maravilhoso. musicado que Chico, para além do compositor que trabalha a rítmica, a métrica e consegue colocar numa música esse casamento perfeito, né, entre poesia e música. O Chico é sobretudo um poeta, né, e um poeta do mundo, né, um Maravilhoso, né? poeta do cotidiano, e que Sim. essa é uma fala feminina. Às vezes as pessoas dizem, quem é que está falando aqui? E o poeta, gente, ele pode vestir várias peles. O do homem, o da mulher, o do homem e mulher, o daquele que não é nem homem e mulher, porque hoje a gente tem que tratar dessa questão de gênero com muita delicadeza, né? Que a Sim. construção de gênero é uma construção política mais do que biológica. E a gente veste animais, a gente veste outras pulsões, outros sentidos. Fala disso que você estava falando, sobre É, a coisa do ato corpóreo de falar poesia. então, como eu te disse antes, eu tenho uma predileção pelo teatro, né? Eu gosto muito da cena, e isso mexe muito comigo. E ao longo dos anos eu tenho feito vários. Eu te disse, eu não tenho escola formal, mas eu tenho a vida toda eu estudei várias linguagens. Então, eu estudei palhaçaria, eu estudei um pouquinho de canto, teatro, manipulação de objetos, inclusive nesse final de semana, né? São numa escola aqui em Niterói, estão tendo oficinas e eu estou inserido nelas para aprimorar é, é, esse meu jeito Essa de inquietude. essa minha inquietude e a forma como eu vou dizer os meus poemas. Eu acho que eu preciso, o que eu quero muito é atingir alguém. E quando eu consigo mesclar essa história do meu poema com a música, com o fazer teatral, eu acho que eu consigo chegar nas pessoas e isso me faz muito bem. Talvez porque você atinja a si próprio antes disso, Também, eu né? acho que é por isso. Tá? Porque o poema sempre fere o autor para depois sair da página do poema para ferir o leitor, né? Uhum. E foi bom você falar disso, porque eu percebo que você tem todo um trabalho, Peri tem todo esse trabalho de construção, que não é só uma construção teórica da escrita, do texto, da textualização. Tem essa construção também que é a perspectiva da oralidade, né? E do corpóreo, ou seja, ele trabalha isso tudo junto para, na sua apresentação, falar o poema dessa forma orgânica que nos aflora os sentidos. E aí eu vou te fazer outra pergunta, e você vai falar que tem muita gente por aí que fala que a poesia cai do céu, né? Que é uma dádiva divina. Eu acho que ela pode até ser uma dádiva do inconsciente, de um estado de consciência alterada, mas ela não tem nada de cair do céu. Mas eu quero que você fale para mim sobre isso. É fruto de um trabalho? Olha, Wanda, o cair do céu, eu acho que é o talento que A vocação, né? a entidade me deu. O Deus, o orixá, enfim, cada um na sua crença, né? Mas só isso não basta, porque ele diz, toma aqui o talento, você multiplica, como está escrito lá no livro sagrado, né? Então, o que eu faço? Eu não consigo sem não estudar os meus poemas. Eu não vou para um sarau, eu não vou para um evento para dizer um poema meu sem tê-lo estudado antes. Às vezes leva uma semana toda. Como é que mesmo o poema que eu já disse várias vezes, né? Eu preciso estudá-lo. Para onde é que eu vou? É aberto, o local é aberto, o lugar é fechado. Onde é que eu tenho que colocar a minha voz? Então, assim, não cai do céu.
é trabalho. Cada palavra dita, né? Cada palavra dita, Com tom. isso é trabalho, isso é suor, isso é sentar em casa e ficar pensando, quando sai na madrugada para caminhar, caramba, como é que funciona isso? Né? Então, não cai do céu, com certeza. O talento, sim, eu recebi, eu sou muito grato por isso todos os dias, mas eu preciso trabalhar para que ela chegue nas pessoas da melhor maneira possível. E vocês podem perceber que não há padrão, não há receita, porque somos indivíduos e somos universos completamente diferentes, né? Sim. São milhões, milhões e milhões de neurônios que conseguem, de alguma forma, ter uma maestria sobre essa matéria, esse corpo etéreo que eu chamo de barca, o que eu chamo de embarcação, né? O que eu chamo às vezes de rio, né? Uhum. Porque nós somos tão diferentes e temos uma espécie de perplexidade também diferente diante da cena. E quando eu falo diante da cena, eu não falo da cena, aquela cena poética que às vezes a gente captura para a gente e trabalha aqui e depois ela se transforma em poema. Eu falo de qualquer cena, da cena do filho, da cena do neto, da cena da pessoa que pede uma esmola. Outro dia eu fiz um poema porque vi na rua uma senhora dando os seios para o filho, não tinha mais leite, porque ela não tinha alimento. Quer dizer, ali era uma espécie de pietá, né? Uma pietá feita numa casca de andrajo, né? E aí me lembrou aquela música do Chico, que diz assim: por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir. Deus lhe pague. Essa música do Chico, ela foi feita olhando para essas cenas da cidade, que podem ser tão poéticas quanto duras e tenebrosas e podem nos deixar diante desse abismo, né? Que às vezes a gente se sente impotente diante de o que fazer com esse mundo, né? O poeta tem essa tentativa de tentar transformar o mundo. Eu vou aproveitar esse teu gancho, né? Fazer te falei da minha preocupação social. Então, essa captura, eu vou te dizer um poema primeiro, depois eu te digo a respeito. Que bom. Sob o pano preto da lei, um homem preto, vestido de preto, dispara do seu fuzil preto balas contra um homem preto. Sob o pano preto da lei, um homem branco ergue os punhos e grita e ri com a morte do outro homem preto. Ao seu redor, outros homens pretos aplaudem, sem perceberem que não passam de peças de uma caixa preta de horrores. Então, eu te pergunto, homem preto, até quando? Até quando black out? A cena mexeu muito comigo que me deu esse poema. Eu não sei se você vai se lembrar, alguns anos atrás, uma pessoa dentro do ônibus sequestrou um ônibus na ponte Rio-Niterói. Lembro. E aí teve aquele desenrolar todo e um atirador de elite matou o rapaz. Aquilo me deu uma revolta profunda. E, caramba, eu não dei vida a ninguém, eu não tenho o direito de tirar. Então, assim, eu fiquei muito mexido com aquilo e deu nesse poema. É isso. É isso, gente. Isso é fazer poesia, né? E aí eu vou falar um troço que eu sei que é difícil de falar, porque cada um tem a sua perspectiva, mas hoje há uma certa inquietude no mercado editorial de publicar autores negros. Sim. E há uma certa cobrança para que esse autor negro só fale sobre a negritude. É uma cobrança que existe, que a gente sente que existe essa cobrança. Como é que você vê isso? Wanda, assim, eu não tenho que falar de fazer a minha poesia é preta. Não é, a minha poesia poesia. É poesia. É o retrato do que vejo. Eu sou negro, sou preto, né? E tenho todos o que a gente fez aqui. Eu tenho todo um cuidado com o que vejo e para retratar. Então, eu estava falando do homem preto que foi morto por um outro homem preto e sem dizer que isso a minha poesia é preta.
A minha A poesia é de um poeta. é de alguém que Porque a vê o poesia, mundo. Desculpa. a poesia não tem gênero, não tem cor, não tem número. A poesia não se classifica, não se codifica, não se mensura, né? O poema talvez, mas a poesia não, porque a poesia está em tudo. A Sim. poesia está em todo lugar. Para a gente olha, que a gente vê para o universo, para o céu, para as estrelas, para o chão. E o poeta tem essa prerrogativa que é capturar as invisibilidades, que é fazer a escuta do inaudível. E eu estou tendo um prazer enorme de estar aqui com você, de falar com você sobre isso. Eu que É um prazer agradeço. imenso você ser o primeiro dessa lista, que eu presumo que seja um pouco grande, de pessoas que eu vou falar sobre isso. E tenho certeza de uma coisa, essa minha caminhada do fazer poético, ela ficou bem mais leve porque você esteve ao meu lado esse tempo todo. Wanda, eu tenho muito a que agradecer, né, a tua generosidade e esse tempo de convivência que nós temos dentro da poesia. Você sabe o respeito que eu tenho por você, poeta, por você, mulher, por sua luta, né, de vida, que temos coisas em comum, né? No caso da ditadura, meu pai também teve um tempo fora, e eu era muito pequeno, eu não lembro quanto tempo, mas assim, foi uma pessoa também que sofreu com isso, né? E Somos ambos frutos do exílio, de frutos uma do espécie exílio. de autoexílio. Isso, tá? Então, muitíssimo obrigado por você me receber aqui, me fazer esse convite e mais ainda por ter sido o primeiro. E vamos brindar o Vamos rio de brindar. palavras Rio de para que palavras. ele seja Eterno. é Enquanto isso, dure. e para que ele corra como o rio corre, né? Sim. Sempre nascendo, nascendo e nascendo de novo, de novo, de novo. Até a volta para a gente falar de outras Saúde. coisas.